Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Hoje nós vamos apresentar uma resenha muito legal que vocês vão gostar, muito diferente, eu prometo e asseguro para vocês. Antes, para variar, né? Um pouquinho de jabá. Então, para quem tem dificuldades financeiras, vive na corda bamba, no aspecto finanças, precisa se disciplinar um pouco nos seus gastos e nas suas despesas supérfluas e às vezes por impulso. Então a gente preparou um curso que está no Udemy, chama-se A Independência Financeira com o Método Árvore do Dinheiro. A gente conta uma história própria, é a nossa história transformada então numa metodologia. E está tendo boa recepção dos leitores não, né? Do pessoal que tem feito esse curso, tem recebido boas respostas. Então, antes de começar a resenha prometida, eu gostaria de implorar, de pedir o famoso like, que vocês ativassem o sininho de notificação para receber todas as novidades do canal. E principalmente, pessoal, porque a estatística mostra que 70% das visualizações não vem dos inscritos. Então, se nós conseguirmos parte desses 70% que estão lá zapeando, que estão procurando conteúdo no YouTube, 70%, se uma parte de vocês se inscreverem no canal, a gente vai crescer bastante, vamos ter um boom rápido de crescimento. De todo modo, esse é o pedido para vocês se inscreverem, se ainda não são inscritos, e compartilhem, pessoal. Se cada um de vocês trouxerem mais um inscrito, nossa, é o melhor dos mundos, a gente vai se sentir muito honrado e promete continuar fazendo conteúdos com cada vez mais qualidade, com cada vez mais entusiasmo. A resenha de hoje, a conversa de hoje, é sobre a obra O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. É uma obra muito irreverente, é uma obra de ficção científica, mas um pouco diferente das ficções científicas que a gente está acostumado a mostrar aqui no canal Livros e Ideias. Ele combina elementos de uma aventura espacial com um humor muito sarcástico e uma visão muito satírica, muito crítica da sociedade. Essa obra foi concebida para uma série de rádio para a BBC, né? E como a história ganhou rapidamente uma popularidade surpreendente, ela se expandiu para os livros e séries de TV, peças teatrais e até um filme, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele começa com o protagonista, né, o Arthur Dent, que é um britânico que tem uma rotina muito definida, e essa rotina é abruptamente interrompida quando ele descobre que sua casa será demolida para a construção de uma rodovia que vai passar muito próximo da sua residência. Então, ele pouco depois, vocês vão ter que ler para saber como, ele percebe que a Terra vai ter um destino semelhante, será destruída por uma frota de alienígenas muito burocráticos, chamado de Vogons, e que eles são responsáveis, esses Vogons, para abrir um caminho para uma nova via expressa intergaláctica. Completamente alucinante esse livro, pessoal. No último momento, o Arthur é salvo por Ford Prefect. Ele é um alienígena disfarçado de humano que trabalha como correspondente do Guia Intergaláctico, o Mochileiro das Galáxias, que dá nome a essa obra. A partir daí,
o Arthur embarca numa jornada pelo espaço ao lado do Ford, conhecendo figuras excêntricas como Zaphod, Bibelbrox, que é um egocêntrico e carismático presidente da galáxia Trillian, uma cientista terráquea que fugiu da Terra com Zaphod antes da sua destruição, e Marvin, um robô dotado de uma inteligência superior, mas permanentemente deprimido, triste, robô triste, muito interessante. Durante a viagem, eles exploram os mistérios do universo, incluindo a lendária pergunta fundamental da vida e do universo e tudo mais, cuja resposta, segundo um supercomputador chamado Pensador Profundo, é simplesmente 42. Embora ninguém saiba exatamente qual é a pergunta original, a resposta é simplesmente 42. Esse livro faz críticas muito afiadas, muito contundentes à burocracia, ao autoritarismo e à falta de sentido da vida moderna. Utiliza um humor britânico que, para nós brasileiros, não é muito considerado como humor, mas é um humor britânico. E tem situações, como vocês já podem imaginar, muito absurdas. O Douglas Adams, que é o autor da obra, brinca com clichês da ficção científica, subvertendo expectativas e criando um universo caótico, imprevisível, onde guiar-se por um simples guia de mochileiro pode ser mais útil que qualquer manual de sobrevivência que a gente conhece. Por exemplo, Sobrevivência na Selva. Sinal dos Tempos. Essa obra se tornou um marco da cultura pop, gerando uma legião de fãs no mundo inteiro. E seu legado inclui o Dia da Toalha, celebrado em 25 de maio, em homenagem ao autor e a esse livro. Vale a pena falar um pouco mais dos personagens, né? O Arthur Dent nós já falamos bastante, e só mais acrescentar que a perspectiva, ele é muito cético e serve como um contraponto ao caos do universo, né? Ele gostaria que o universo fosse mais bem organizado. O Prefect, ele virou o melhor amigo e salvador do Arthur. E ele é do planeta Betelgeuse, que passou anos na Terra disfarçado como humano, enquanto coletava as informações para escrever o Guia do Mochileiro das Galáxias. É muito interessante também o Zaphod Bibelbrox, que é o presidente egocêntrico da galáxia. Ele tem 2 cabeças e 3 braços. O Zaphod não leva a sério o seu cargo e parece agir muito impulsivamente ao longo da história. Descobre que sua própria mente foi manipulada para que se esquecesse pelo real motivo da sua jornada, do real motivo que ele estava vivendo. Ele é um personagem muito importante na peça, muito central, tá? Trillian é uma cientista e ex-jornalista que partiu antes da destruição da Terra, do planeta, e fugiu com o Zaphod. Ela é muito inteligente, muito perspicaz e frequentemente age como a voz da razão do grupo, contrastando com o caos e a irresponsabilidade dos seus outros companheiros de jornada. O Marvin é o androide paranoide, talvez seja a figura mais interessante dessa obra, que é um robô, e eu já falei da sua depressão crônica. Ele é criado por uma companhia cibernética chamada Sirius e possui um intelecto vastíssimo, com uma personalidade sempre pessimista e com um tédio constante, que faz com que ele se sinta completamente desprezado pelo universo. Me parece aquela
aquela hiena do desenho Lipe e o Leão. Ó céus, ó vida, por que eu existo? É exatamente o Marvin, pessoal. Mas ele desempenha, apesar desse pessimismo, dessa depressão, ele desempenha papéis fundamentais ao longo da história, vocês vão ver. Existe um personagem muito importante, que é difícil falar o nome dele, que eu vou ter que ler, o Slart Bart Fest. Tentar de novo. Slart Bart Fest, que é um designer de planetas, que ele trabalhou na destruição da Terra, e ele revela a Arthur que o planeta era, na verdade, um supercomputador criado por uma raça de seres hiperinteligentes para descobrir a tal da pergunta fundamental da vida que ninguém sabe qual que é. Eu sei a resposta, mas não sei a pergunta. A resposta é 42. O papel dele é mais explicativo, trazendo uma reviravolta filosófica à trama. Bem legal, bem imprevisível, bem hilário. Eu confesso para vocês que eu dei algumas risadas ao longo dessa leitura, que é bem rápido, é um livro relativamente curto e que vale a pena para quem gosta de obras diferentes. O autor Douglas Adams, ele tem um humor bem inteligente, usa o sarcasmo muito afiado e tem uma visão absurdamente crítica do universo. Ele, já falei que brinca com os clichês da ficção científica e usa uma ironia muito divertida para criticar a burocracia, o autoritarismo e a falta de sentido da vida. Já falei que ele usa o humor britânico e o ritmo dessa história, pessoal, é muito ágil, cheio de eventos inesperados, mudanças bruscas de direção, e os personagens estão, como vocês já viram, constantemente fugindo ou caindo em situações absurdas. A história avança muito rapidamente, com diálogos muito ágeis e muitas cenas de ação misturada com momentos de pura reflexão e nonsense também. Linguagem acessível, mas muito recheada de trocadilhos e exageros cômicos. A recomendação essencial do Guia do Mochileiro das Galáxias: não entre em pânico. O resultado disso tudo, dessa basófia, desse grande mosaico de coisas inverossímeis, é um livro muito divertido, rápido e imprevisível, que se tornou um marco da literatura pop e da ficção científica cômica. Eu acho que, do ponto de vista de leitor, né, ou você vai amar ou vai odiar essa obra achando que é uma grande baboseira. Eu vou ficar como o que eu gostei, vai. Eu sou um fã de ficção científica e tudo que se refere ao tema me atrai bastante como leitor. Então eu gostei dessa obra e não vai ter um trama tradicional para quem gosta de obras organizadas. Os personagens não são muito bem explicados, não tem um desenvolvimento muito programado durante a obra. E além disso, pessoal, é um final muito aberto, com respostas incompletas. Realmente é um livro maluco, se eu pudesse definir assim. Pessoal, é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, dê o seu famoso like, ou confirme o seu famoso like. Se inscreva nesse canal se ainda não são inscritos. Ative o sininho de notificação e, principalmente, distribuam, compartilhem esse vídeo para os seus amigos e redes sociais. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau!